Saravá, queridos irmãos de fé, sejam bem-vindos ao nosso canal. Como sempre fazemos no primeiro instante, nós não teríamos a audácia de abrir um vídeo como esse sem pedir licença à nossa espiritualidade. Então vamos fazer uma prece juntos. Saravá o meu congá, saravá o seu congá. Salve todos os nossos guias, orixás e protetores. Peço licença para trazer o vídeo no dia de hoje. Vocês sabem aquelas coisas que para mim não são coincidências, porque quem me conhece sabe que eu não acredito em coincidências. Mas um dia, zapeando na internet, indo para um lado e outro, mexendo no celular, eu estava naquela outra rede de vídeos bem curtinhos, que vocês bem conhecem, né? Que começa com T e termina com T. Você sabe qual é. Eu estava mexendo ali e às vezes, além de muitas bobagens que vocês conhecem, de pessoas que mais querem impressionar do que trazer um conteúdo que preste, me caiu um vídeo que me causou uma impressão muito profunda. Um vídeo que realmente me chocou. Um vídeo que eu não sei quando foi gravado, um vídeo em francês, do senador do Congo, de um dos homens mais cultos. Eu fui procurar a ficha desse homem e fiquei impressionada da capacidade dele, inclusive ele sendo autodidata em algumas disciplinas, em algumas matérias. Ele é um homem de uma fluidez, de uma inteligência que assombra quem o escuta. O nome dele é Didier Mumendi. Ele é senador no Congo. Ele fala do apagamento da história do Congo, da religiosidade do Congo e como ele perdeu as suas origens. É um vídeo de uma grandeza, de uma beleza absurda. Eu vou deixar o link aqui embaixo para você, lembrando que você pode acionar no YouTube as legendas, inclusive a tradução automática. Você pode perfeitamente entender o que ele está dizendo aqui. Então esse vídeo me causou uma impressão profunda e algo que eu gostaria de conversar com vocês. Há muito tempo mesmo, quando eu comecei lá na Umbanda no início, eu estava lendo um livro que também é aquele que é o principal livro para mim, principal referência, que é Orixás, de Pierre Verger. Eu estava lendo os orixás e uma imagem me chamou a atenção. Eu vou deixar ela aqui para vocês. Uma imagem dos equerês de Ogum. Não são únicos, mas mostram ali aqueles que, vamos dizer na linguagem da Umbanda, que muitos não aceitam, mas incorporariam a entidades ancestrais, enfim, da linha de Ogum, ou mesmo a energia de Ogum. Estão ali eles incorporando, eles dão um grito, né? Que é o Ilá do Candomblé, mas seria o grito em outra linguagem deles. Bom, o assunto é, aquele chapéu cônico que eles estavam usando, feito de palha trançada, me chamou a atenção. Eu disse, opa, eu já vi coisa parecida. E eu relacionei com essa imagem aqui, que eu estou deixando para vocês. Essa imagem aqui. E aí eu fiquei pensando, mas que coisa interessante. Eles têm um capacete, um chapéu, que lembra muito essa outra imagem egípcia do deus Osíris, do deus dos mortos, e que os arqueólogos, os estudiosos, nunca encontraram uma coroa dessas cônicas dos faraós, que é a coroa branca do Alto Egito. Eles nunca encontraram, porque eles suspeitaram que teria sido feito de um material muito frágil e que nenhuma delas sobreviveu ao tempo. Mas eu achei que fosse coincidência. Veja só, que coisa, como são, não é? Aí
Um dia eu estava lendo também o próprio Pierre Verger e fala que Odudua, o grande fundador do Império Yorubá, que faz parte dos mitos dos orixás, aquele que pegou o saco da criação quando o Batalá teria se embebedado do vinho de palma, né? Perdendo a oportunidade de criar o mundo, sendo denunciado por Exu, orixá, como todo mundo conhece esse mito. Odudua pegou o saco da criação e criou o mundo. Inclusive existem na África monumentos a esse ancestral comum e existe o Oni de Fé, o rei de Fé da cidade santa, sagrada dos Yorubás, que seria descendente de Odudua. Então conta-se que Odudua teria fugido de uma outra região em direção às terras Yorubás com sua corte, com seus conselheiros, com seus sacerdotes, com seus adivinhos, enfim, a corte principal em direção às terras Yorubás. Até aí, ok, mas quando eu leio mais adiante que a cidade, a região provável que Odudua teria fugido foi a cidade de Meroe, que foi capital do reino de Kush, que hoje é o Sudão. Antigamente o Sudão fazia parte do Egito, né? Antigo, fazia parte do Império Egípcio, foi conquistado várias vezes, e que ele teria fugido do Sudão em direção às terras Yorubás. Aí eu vejo esta imagem. Viram só? Vocês viram que os túmulos deles têm forma de pirâmide. Aí eu começo a pensar seriamente que a cultura dos orixás, a própria raiz africana da Umbanda e tudo que nós conhecemos é filho direto do Antigo Egito. E mais, depois de assistir a esse vídeo de Didier Mumendi, que fala como foi apagada a cultura do Congo, aí eu chego à conclusão definitiva que realmente, não é minha impressão, realmente a cultura dos orixás, iorubás, de toda aquela região que engloba Congo, engloba todo o sudeste da África e centro da África, tem direta influência do Antigo Egito. E Didier Mumendi nos fala disso, que foi num fatídico dia de 3 de abril de 1484, quando chegaram os missionários jesuítas da Igreja Católica, que induziram ao rei do Congo a aceitar queimar em praça pública. Sempre tudo é queimado em praça pública, né, gente? Você se lembra do Alto de Barcelona, onde os livros de Kardec foram queimados? Vocês lembram disso? Eu vou deixar também aqui uma imagem para vocês da data e de como aconteceu. Vocês podem pesquisar na internet. Sempre é tudo queimado na praça pública, naquela intenção de deixar o povo mais ignorante, não é verdade? Aí foram queimados em praça pública todas as estátuas sagradas, todas as pinturas, os afrescos que mostravam os ascendentes, os ancestrais do povo do Congo, todas as relações que ele teria do Antigo Egito, que hoje seria um material inestimável na mão de historiadores e de arqueólogos, e queimaram tudo em praça pública. Tudo. Só ficou, como disse Didier, só ficou os tambores, que eles chamam de tantã, na verdade, os atabaques, ficaram para que eles pudessem cantar em torno da fogueira. E ele diz que desde esse dia fatídico, de 3 de abril de 1484, o Congo perdeu seu pai, perdeu sua mãe, perdeu todas as suas referências, o seu chão. Ficou um país fraco, sem orgulho, formado por pessoas que se autodesprezam, que têm baixa autoestima, vítimas fáceis da escravidão. E não ficou só aí.
Aí depois nós sabemos aquela história terrível de Leopoldo II, do rei Leopoldo II, de como ele chegou no Congo e como ele era um rei belga, da Bélgica, como ele governou o Congo, o que ele fez nessas terras. Se tornou um país fraco, de pessoas fracas, um país sujeito a qualquer tipo de intervenção, um país que era riquíssimo em ouro, diamantes, riquíssimo dos recursos minerais e agrícolas mais incríveis que poderia haver, de minas imensas desses recursos, e que se tornaram fracos, sujeitos à escravidão, sujeitos à dominação, e eles acabaram como estão hoje. Um país vitimizado pelas guerras civis, um país sem referência, um país sem orgulho nacional, um país sem orgulho de nada. Eu não estou falando de política, eu jamais falo de política, eu estou falando de apagamento de religião, apagamento de referência, apagamento da nossa ancestralidade e a importância do estudo da história. Sim, o estudo da história, da presença de historiadores que registram a passagem de nossos ancestrais, as suas descobertas, os seus benefícios, para que possamos dali em diante progredir. Pegar, vamos dizer assim, o ônibus, o automóvel no meio do caminho e seguir adiante, não deixando o povo como o povo do Congo ficou, sem referência nenhuma. E isso a Umbanda faz. A Umbanda recorda a nossa ancestralidade. O Candomblé nunca deixou esquecer da onde nós viemos, a importância da cultura de origem africana na formação do Brasil, a importância da religiosidade africana para que possamos compreender a espiritualidade que temos tão grande, tão presente no Brasil. E que vez ou outra, pessoas, pelos mais diferentes motivações possíveis, querem nos queimar, literalmente, em praça pública. Querem simplesmente deletar, apagar a nossa cultura, tão duramente conservada, escondida, muitas vezes, por nossa ancestralidade, debaixo de móveis, escondido debaixo até da terra, para que não fossem destruídas pelos colonizadores, pelos algozes, pelos escravocratas. Não deixem a sua religião, a sua fé morrer. Não permitam que o nosso esforço, o nosso sacrifício dos nossos ancestrais tenha sido em vão. Não permitam que a Umbanda seja mais uma imagem fraca, pobre, humilde do que o Congo se tornou. Não permitam que haja o apagamento de nossa história. E eu tenho certeza que você, a partir de hoje, quando estiver numa aula de história em sua escola, na sua faculdade, qualquer lugar que seja, você nunca mais vai ver ou ouvir um estudo de história do mesmo modo. Você vai entender por que a história é tão importante e que é a primeira coisa que aquele que quer nos escravizar e escravizar as nossas mentes querem fazer. Sejam bem-vindos ao nosso canal e nós vamos deixar, como sempre, o nosso querido Minuto Mandinga, que nós vamos expor o valor das ervas na nossa Umbanda. Louro, Laurus nobilis, nome africano não consta. Árvore de grande porte de origem europeia, desde a antiguidade associada à força, à vitória, muito pela durabilidade de suas folhas e seu odor marcante. O louro não é usado em amacis, mas muito usado em banhos e defumações, sendo seu uso conhecido por atrair prosperidade financeira.
Suas folhas são empregadas nos enfeites nos pratos de acarajé e dedicados ao povo cigano, sempre representando fartura e riqueza. Seu chá é empregado em problemas digestivos, anti-inflamatório, calmante e analgésico para cólicas menstruais e dores. É uma planta dedicada a Yansan. Então, gostou? Toda semana, sextas-feiras, às 10 horas, estaremos com você, trazendo algo muito importante que vai fazer você pensar Umbanda e não apenas fazer. Seja bem-vindo e até semana que vem.